Feliz 2025, Gulu e Amoreco. Né? Carlos Amoroso, Carlos Gustavo. Faltou o espumante. Faltou um negocinho, né? Primeiro episódio do ano. Um episódio pra gente ter uma resenha rápida, falar pra rapaziada aqui um pouquinho desse podcast sobre o desenvolvimento humano, sobre a filosofia, principalmente, Amoroso, sobre pessoas. E aí, para falar sobre isso, a gente traz toda a bagagem filosófica e trouxe muita gente em 2024 legal, fizemos muitos episódios bacanas. Um que eu gosto de ressaltar, o Herculão, um episódio sobre educação, que é um tema que nos é muito caro e que nós vamos precisar, inclusive, fazer um episódio 2 com ele, mas toda hora a gente está falando de educação aqui. Acabamos de receber aqui o professor Ângelo Dias, que é um episódio que está gravado para ir um pouquinho mais à frente. Estamos seguindo a fila aqui cronológica dos nossos episódios. Algum comentário que vocês achem que, além desse que eu estou falando, que nos é muito caro, que é a questão da educação? Alguma questão? Não, a questão da educação de nós, seres humanos, né? A gente está falando aqui de humanidade, né? Uhum. É o nosso mote. E acho que é legal a gente falar um pouquinho do que a gente pretende para 2025. E um formato que eu gostei muito, Gulu e Amoroso, são as discussões de livros que nós trouxemos. E por conta disso, para esse ano de 2025, nós resolvemos fazer, em geral, mais o Amoroso trouxe, né? Você também trouxe um. Eu posso estar enganado, a gente teve... Não, hoje eu trouxe um. Não. Do ano passado. Tá. Eu trouxe a Apologia de Sócrates, foi o meu. Foi isso que você trouxe. Trouxe uns 3 ou 4. O Amoroso trouxe mais, e esse ano a gente já começa com o planejamento de cada um trazer um livro. Ao longo do ano a gente pode ser que faça mais. Episódios futuros. Esse é o livro que eu vou tratar. Quando eu falo eu vou tratar, é porque está a responsabilidade de marcar o livro e de selecionar trechos. Ele já está, inclusive, já todo marcado. Eu vou fazer mais uma revisão dele. Já dá o nome do livro, fala o nome do livro. Já está aqui, Podres Mimados, do Theodore Dalrymple. Quando chegar o dia do episódio, a gente fala mais um pouquinho quem é esse autor. E vamos dar uma discutida em trechos específicos do livro para dar uma ideia geral. É uma maneira que a gente fez aqui em 2024, que eu acho que tivemos ótimos feedbacks desses episódios, inclusive. Gulu, qual o livro que você vai trazer pra gente? Você quer fazer alguma... Você pode até falar um pouquinho o preâmbulo, depois eu faço aqui do Dalrymple. Faz o teu então, começa o teu. Para mim, esse é um livro aqui que o pessoal que vem me perguntando sobre... Alan, me recomenda alguma coisa para ler de educação? Tem tanto livro bom de educação, a gente deu alguns maravilhosos no passado, trouxemos aqui. Mas é um dos livros que eu gosto de indicar, e o título já diz muito, né? A gente vive uma era em que as pessoas estão brigando muito por direitos e esquecendo dos deveres. E ele traz isso de uma maneira brilhante, um pouco... Eu não diria que é dura, é da maneira como eu gosto. É um livro que eu... Desporro. Que eu costumo dizer assim, cara, vai ser um pouquinho difícil para algumas pessoas que eu indico, que eu conheço o comportamento. Assim, olha... vai ser um pouquinho complicado para você digerir, porque o subtítulo dele é As Consequências do Sentimentalismo Tóxico. E ele traz muita coisa de educação. Tem um ponto que ele traz que eu acho que é um insight dele que é muito importante, que a gente tem hoje um grupo de pessoas que acredita que o Estado ou uma entidade mágica, que não tem nada a ver com religião, né? Um ser humano que ele é capaz, uma organização que é capaz de cuidar dos seres humanos e ditar o que ele tem que fazer, porque o discurso que eu ouço muito é: as pessoas não sabem o que elas querem, elas não sabem se cuidar. Mas olha que interessante, ele fala dessa inversão, Gulu e Amoroso, que é a educação agora das crianças, a educação infantil, ela é assim, e óbvio que eu estou falando, tem um monte de gente que não concorda com isso, mas é que tem um monte de gente que gostaria que fosse para esse lado. A criança tem que ser livre para fazer o que ela quiser. Você não pode falar não, ela tem que ter liberdade para a escolha dela. Então, enquanto ela é uma criança que não tem capacidade nem responsabilidade sobre a vida dela, ela tem que ter toda a liberdade. Aí quando vira adulto, não, agora você não sabe o que você quer,
e precisa de um tutor. O papai está para determinar para onde vai a sua vida. As pessoas não sabem o que elas querem, mas tem um grupo de pessoas que sabem o que elas querem e sabem o que o outro quer também. Tem um grupo divino de pessoas que é capaz de saber o que é melhor para você, melhor do que você mesmo. Ah, mas, pô, Alan, tem um monte de gente que não sabe o que é melhor para elas. E como é que você me garante que tem uma outra pessoa que vai saber? E será que talvez ela também não saiba o que ela quer para ela porque essa educação anterior não falhou? E se você larga nessa hora dessa educação, você aumenta a chance de realmente ela não saber o que ela quer. Mas ainda que ela não saiba o que ela quer, quem é você para dizer que diz que é capaz de saber o que ela quer? Então esse é um ponto que ele tem. Lógico que ele não traz só isso, mas é um ponto do livro que eu acho que me chamou muita atenção. Esse é tem umas coisas que eu marco em roxo, sabe? Esse está marcado em roxo aqui. Eu acho que já é um bom resumo. Bom, o livro que eu escolhi aqui, que tem a ver com a nossa profissão, é Meditação sobre a Técnica, do Ortega y Gasset. Esse autor é maravilhoso. É, um baita filósofo. Então, tentando dar uma pincelada também, porque apesar do livro ele é pequeno, ele tem 78 páginas, mas ele faz umas reflexões aqui sobre a técnica, que a gente pensa muito na técnica, na coisa material, né? E ele trata a técnica como uma arte. E um exemplo que eu gosto muito, né, vai até na área que o Alan gosta também da música, por exemplo, você vai ensinar uma pessoa a cantar, a técnica de cantar, como é que você faz isso, né? Assim, lógico, tem as notas musicais, mas como é que você faz? Normalmente o professor ele tem que fazer a nota, ele tem que cantar, ele tem que mostrar como é que é a nota. Você vai ensinar um menino a driblar, por exemplo, que é uma técnica. Aquele jogador, ele é muito técnico, normalmente por quê? Porque ele dribla bem, ele domina bem. Como é que você vai ensinar? Então ele vem dessa técnica, ele traz para uma imaterialidade da coisa. Ele sai da matéria da coisa, né? Porque a gente pensa muito na técnica, na tecnologia, né? Aquela coisa que você pode explicar como é que é o funcionamento de um determinado sistema. E aqui ele tenta fugir um pouco disso. Ele ainda faz uma reflexão legal também, que a técnica ela entra nessa questão da vida boa, que a gente estava falando no outro episódio, né? Vamos lá assistir o episódio do Professor Ângelo, que é a vida que vale a pena ser. Espera sair. Mas esse vai sair depois do. Não, esse nosso é antes. É antes. Então espera. Que é a vida que vale a pena ser vivida. Então a técnica, ela não é só uma arte, como ela faz parte do melhoramento da vida da pessoa, né? De facilidades, de lazer, de uma série de questões. Então é um livro bem interessante aqui, recomendo vivamente. Enquanto você está falando aí, eu já estou pesquisando aqui, porque o Amoroso trouxe um livro que ninguém vai encontrar. Não, esse aqui encontra. É complexo também. Eu olhei aqui que não é fácil, não. Não é fácil? Eu vou botar em outros sites aqui. Eu nem digo de forma geral para todo mundo ler que é um livro, não é fácil. Tem muito coisa de física, matemática. O que eu trouxe encontra na Amazon está R$60. Eu olhei aqui outros sites. Eu já vi esse livro sendo vendido por R$300, mas é um livro que, em geral, ele está disponível. O seu eu vou olhar no site aqui, mas... Pensei que fosse mais fácil de encontrar. É um estante virtual, tá fora de... O seu tá fora de mercado. Você comprou? Como é que foi que você comprou o seu, amor? Um cara postou no Facebook, só para isso que eu tenho Facebook, para seguir cientista e sebos, só para isso. Eu tava passando lá, aí um cara botou vendendo. Um cara que é livreiro, né, anuncia em grupos de sebo, aí ele botou, impostor intelectual, esse livro aqui no mínimo é R$150. Aí o cara tava vendendo a 80 mais frete. Cara, eu já chamei ele na hora, falei, não, segura pra mim. Aí eu consegui comprar. Senão, eu já tava querendo comprar esse livro tempão. Senão eu ia ter que imprimi-lo. O PDF aí cai do caminhão de alguém, né? Nunca sabe se ele cai de algum caminhão ou você vai lá e pega. Talvez ache esses dois livros em PDF, se der uma vascular. PDF acha. Aqui eu tenho PDF. Não tô achando lugar. Botei Meditações sobre a Técnica Ortega y Gasset aqui, veio Meditações do Marco Aurélio e não apareceu ele. Ou seja, dois livros que vai valer a pena mais ainda escutar o episódio, porque são livros difíceis de adquirir. Acredito, depois eu vou dar uma fuxicada. Pode ser que consiga em PDF. Virtual, a gente não gosta desse negócio de PDF, né, amor? Eu imprimo tudo agora com a impressora. Não é só isso. Eu gosto de ter realmente o livro. Eu gosto também. Quando eu não consigo, eu imprimo em caderno. Eu também em caderno. É isso que a gente faz.
E aí, Mauro, fala então um pouquinho pra gente aí do que você vai trazer. Esse livro aqui, Imposturas Intelectuais, o abuso da ciência pelos filósofos pós-modernos. É do Alan Sokal e Jean Bricmont. É um físico e um matemático que eles começaram a ver esse movimento da filosofia francesa, começou da filosofia francesa, filosofia e psicanálise francesa, e foi se encaminhando e influenciando outros países. Influenciou muito os Estados Unidos, um pouco a Inglaterra. Filosofia iluminista? Não, pós-moderna. É mais atual, que tem essa galera da França, o Sartre, o Deleuze, o Guattari, o Bruno Latour, o próprio Jacques Lacan, essa galera toda, que eles começaram a verter a questão da ciência, das evidências científicas, do corpo de evidências, como se fosse uma narrativa política que obedece a algum grupo. Então eles começaram a desfazer um pouco o status da qualidade científica como uma coisa objetiva, começaram a colocar, não, é propriamente positivista, é matematicista, obedece ao grupo que produz, aí da indústria do não sei o quê. Só que tem muita produção científica que o cara é honesto, o cara vai produzir a ciência ali para descobrir coisas. Eles começaram a desfazer esse status e eles começaram a fazer uma mistura de conceitos científicos, o que muito guru faz hoje, com física quântica e neurociência. Pega os conceitos científicos, estica eles absurdamente até arrebentarem e se transformarem num conceito subjetivo, psicológico, sociológico. Aí fazem analogias com matemática e ditos sociológicos, ditos de psicanálise. Física quântica com comportamento humano. Tiram do micro que você não pode levar ao macro como se tivesse uma relação direta, porque tem a emergência, né, da complexidade e tudo. Então, a toada do livro é essa, é criticar essa transformação da ciência em narrativas e esse subjetivismo, esse relativismo epistemológico, principalmente. Que tem o relativismo epistemológico, estético e moral. Então, o moral é comportamental, né? Aquela coisa toda. O estético é a obra de arte, beleza, o que é bonito, o que não é bonito. E o epistemológico, que é da investigação, tirar a objetividade de todos esses campos. Para mim, para nós, todos esses campos são objetivos em vários fatores. Só que esse tipo de filosofia pós-moderna, os autores principalmente franceses, começaram a desfazer a objetividade das coisas e relativizar tudo quanto é campo, principalmente o epistemológico que eles tratam aqui. Bom, esse livro aí... E é complexo, não é fácil, não. É o livro que eu tô... Ele é bem famoso. Tô buscando, tô ansioso para você... O que você ia falar? É bem famoso o quê? Esse livro é bem famoso nos meios políticos e tudo, que ele bate todo mundo, tudo quanto é área que tenta... Não, é um livro... Eu acho que são 3 livros que tendem a trazer temas um pouco polêmicos, mas que vão agregar bastante conhecimento e trazer um pouquinho dessa questão da educação. Porque isso tudo permeia a educação, que para mim, inclusive, é a autoeducação, o ato de que eu me considero uma pessoa em reeducação, dada a cagada de tantas... Toda educação é autoeducação, mesmo que tenha um professor na tua frente. Não, mas eu tô falando de reeducação. Reautoeducação, porque a minha educação até a faculdade, ela foi muito cagada, eu precisei revisar e continuo revisando e vou morrer revisando esse negócio, não tem jeito. Então, quase uma educação, é quase que educar deseducado. É a tal da educação continuada. No caso, a autoeducação continuada. Porque acho que você estava tentando falar, ver se não é isso. É porque tanto você como eu, Amoroso, um pouco mais novo, mas assim, houve uma mudança de cosmovisão, vamos dizer assim, de visão de mundo. Sim, isso. E aí acarretou com essa reeducação, entendeu? Então você pensava, você via o mundo de uma forma que é normal, porque a gente nasce, cresce ali, adolescência, a gente está sendo muito influenciado, e a gente vem com uma concepção que foi criada, na verdade, não foi consciente, é uma concepção inconsciente, e aí quando a gente consegue, nem sempre é possível isso, né? Aí você refletiu melhor, jogou esse inconsciente para o consciente, você mudou a tua maneira de ver o mundo e isso começou a te trazer uma reeducação. Esse é o principal, Gulu. Esse é o principal motivo. Que levando aos estertores, né, não é nem educação.
Porque se a gente foi moldado para certas coisas e não tivemos a possibilidade de nos abrir, né? Que tivemos que ter influência principalmente da internet, e não poderia nem ser considerado necessariamente uma educação, né? Porque a educação que acho que deveria ser feita era uma educação para te dar condição de você mesmo enxergar a realidade como ela é. E não é isso que acontece. Normalmente a gente já é filtrado. A gente já coloca conceitos e narrativas que aí, quando você abre o olho, você já está com aquele imaginário todo pronto ali e, por algum motivo, você faz essa reflexão e essa digestão que você consegue ter essa autonomia. Porque, na verdade, a educação é para te deixar autônomo. A verdadeira liberdade só dá a partir da educação. A gente já discutiu isso. Eu queria tratar esse assunto, Gulu, e você puxou ele muito bem, porque nas últimas 2 ou 3 semanas, só lembrando que em 2023 nós fizemos um episódio falando sobre liberdade, sobre livre-arbítrio. Que as pessoas sempre têm uma coisa Foi 23, não foi 24, não? Foi 23. 23, 23. Foi ali em novembro de 23, se eu não me engano. Outubro ou novembro de 2023. Temos 2 ou 3 episódios. Tem um ano e pouquinho. Fizemos 2 episódios específicos com esse título. Um deles, ele é só de quem é assinante do Tem até coisa nova para trazer aí. Metamorfose. Tem coisas científicas novas aí para falar de consciência. A gente pode fazer uma versão 3 aqui aberto, agora que todos os podcasts estão abertos. Então já tem essa discussão lá, a gente deu uma entrada nela, e que eu lembro que a gente termina aquele episódio falando da importância da educação no sentido da liberdade. Que a gente trata o livre-arbítrio, a gente condensa para a palavra liberdade, porque ainda tem gente que acha que são 2 coisas diferentes, porque leva o livre-arbítrio para uma coisa muito da religião. Eu estou falando, Gulu, porque eu já vi algumas pessoas de muita entrada nas redes sociais, de YouTube, de Instagram, quando fala de livre-arbítrio, leva para o lado da religião. E a gente tirou do lado da religião. E é uma discussão que para mim é o seguinte, eu acho que ela pode ir para além do tem ou não tem, sabe, a escolha. O que eu quero dizer, nós aqui temos um entendimento que sim, a pessoa é capaz de escolher. E existem algumas pessoas que têm um entendimento, inclusive muito baseado na ciência, por isso eu acho que a gente tem que fazer realmente. Baseado em parte da ciência. Oi? Eu estava estudando... Por isso que a gente tem em parte minoritária ainda. Minoritária. Que é brasileiro atrasado que acha que aquilo é o que é. É um spoiler que eu vou pedir você não entrar, porque isso não dá para fazer no tempo que a gente tem hoje. Nosso tempo hoje está curto, a gente tem que fazer um episódio só sobre isso. Então, mas o que eu ia dizer, amoroso, é que independentemente de se o teu entendimento é que existe liberdade, ou se o entendimento é que não existe liberdade, que nós somos determinados 100% pelo ambiente, independentemente da sua posição, o que emerge como comportamento é uma escolha. Sim. Certo? Cara, tá lá, você acha que você escolheu. E para quem acredita numa sociedade, num comportamento mais determinístico, você acha que escolheu, mas na verdade você não está escolhendo. Tudo o ambiente te levou a escolher aquilo, mas emergiu um comportamento de escolha. Sim. Certo? E para emergir um comportamento... Que poderia ser outro. Aí vem essa parte de quem acredita no determinismo, ao meu entendimento, é esse aqui. Biologicamente, essa pessoa está pré-determinada a ter um comportamento. Então, o Alan, quando vê uma garrafa d'água na frente dele, ele automaticamente ele escolhe beber. O Gulu, quando vê uma garrafa d'água na frente dele, ele escolhe não beber. Porque esse estímulo gera um comportamento em você, gera um outro em mim, que está pré-determinado geneticamente, biologicamente. Ok? Digamos que seja isso. A gente aqui entende que não é. Mas isso, no final, o que emerge é uma escolha. Era isso que eu queria... Tudo isso acaba em
impor coisas e ditadura, né? O Kant já tinha isso com Kant, teve que criar um imperativo categórico, se a gente não consegue dizer a verdade, perigo danado, a gente tem que impor o imperativo, que não pode fazer. É a mesma coisa, cara, é a mesma discussão, só que, mas é que remoldada, né? É que eu não quero entrar nesse ponto, amoroso, porque eu acho que isso a gente tem que tratar com calma no episódio. Eu quero trazer uma outra parada. É que eu tô fazendo... Eu tô fazendo um prolegômenos. Sim. Eu tinha que ter feito uma introdução, dar uma justificativa mais sucinta, que eu não tô conseguindo. Que eu queria só mostrar que se existem pessoas, e esse é o meu ponto, se existem pessoas que ao serem estimuladas para um comportamento, na obesidade, por exemplo, tem pessoas que se você falar, olha, é melhor você comer assim, 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 cuidado que você vai no mercado, vai ter isso, o ambiente vai te empurrar e o cara... Então, eu escolho não sucumbir ao ambiente. Não, ele não escolheu sucumbir ao ambiente. Ele tinha pré-determinado nele que se ele tivesse essas informações, ele não sucumbiria. Então, por que a gente não dá essas informações? Porque se a gente dá essas informações, essas pessoas serão capazes de... E acho que não são. Eu acho muito difícil de ter uma solução. Aí a gente deixa para discutir esse ponto lá no... Aí o ambiente, sociedade metamorfose, vai induzir as pessoas... o ambiente... Mas aí, o Gulu e Amoroso, eu vou cair nas discussões que eu vi em alguns lugares nas últimas 3, 4 semanas, em grupos de WhatsApp, em alguns posts de Instagram, que tá muito... A obesidade, ela direciona muito para isso, principalmente por causa da questão de cirurgia bariátrica e remédio. Começa aquela coisa de dois lados. Eu sou contra o remédio, eu sou a favor do remédio. Eu sou contra a cirurgia, eu sou a favor da cirurgia. Eu acho que, para nós três aqui, eu acho que eu posso falar por nós três, nós somos a favor da mudança de estilo de vida. Sempre. Então, se eu aceito que uma pessoa tome um remédio para ajudar... Como primeira intervenção, pelo menos. Uma primeira intervenção... Não, eu sou... Uma pessoa ela pode, devido ao problema de saúde, uma série de consequências de fato, que chega uma hora e fala assim, cara, toma um remédio, faz a cirurgia, enfim. E com remédio a gente não pode... Não cheguei aí ainda. Estou falando o seguinte, nós três aqui, se for uma escolha nossa, se for uma escolha nossa, a gente vai sempre orientar e preferir que a pessoa faça uma mudança do estilo de vida. Sim. Ponto. Isso não quer dizer que a gente é contra o remédio. Isso, exato. Por outro lado, aí você já falou, pode ser que tenha pessoas que a gente acha assim, cara, tá tudo bem se eu usar o remédio por um tempo, como uma intervenção. Isso não quer dizer que a gente seja a favor do remédio. A gente não é a favor nem contra. Aquela história da individualidade. Eu tenho a minha preferência, mas, como a gente já estava falando, quem sou eu para definir o que é melhor para aquela pessoa? Se ela acha que... É que isso é muito polêmico, porque a maioria não, mas tem muita gente que não acredita porque é o espírito tirânico. Como é que você está dizendo que se a pessoa escolheu o remédio, isso é uma responsabilidade dela, se há uma escolha ruim? Não, ela tem o direito de escolher aquilo. E isso que entra na polêmica que você falou. Mas só para... Sempre acaba nisso. Para separar, que a gente não é a favor nem contra. Vocês estão alinhados comigo mesmo ou eu falei por vocês? Alinhado. Como diz um filósofo, não sou a favor nem contra, muito pelo contrário. E aí, Gulu, o que você tem para falar um pouco sobre isso aí, dessa coisa assim, cara, e aí? O cara que escolhe o remédio... Estou falando para o remédio porque foi um assunto que a gente viu recentemente. Pode ser para qualquer coisa em relação a essa escolha. Você estuda muito não, mais. Não, mas eu não queria... Não, então, a obesidade é só um exemplo. Para sair disso. É para sair disso? É para falar de escolha mesmo, dessa questão... É porque a obesidade ela dá um gancho tão bom. Vamos na obesidade, então vamos na obesidade. Então vamos na obesidade. É porque eu acho, como você falou assim, eu acho que... se chega vamos supor que se eu for mesmo professor de educação física, fosse um médico e chegasse um paciente, eu ia tentar fazer com que ele mudasse o estilo de vida. Se é um cara que come mal, dorme mal, eu falo assim, vamos buscar, para mim, hierarquicamente, eu acho que é o que funciona, não é que funciona mais, não é a palavra essa, não, que eu acho mais saudável. Vou botar essa palavra.
Só que o cara pode estar aí vamos supor que o cara é muito resistente, não está conseguindo, a gente usou uma estratégia, ele não conseguiu diminuir a comida, enfim, todos os hábitos dele. E aí o cara está com a pressão estourando, está com alguns problemas, está acarretando assim agora, entendeu? Então, de repente, nesse momento, ele fala assim, pô, cara, então toma um remédio, que aí você consegue, vai emagrecer um pouco através de via medicamentosa, e aí, quem sabe, né, muda alguma questão, e aí a gente pode lá na frente voltar à estratégia do estilo de vida. Então, eu falo assim, eu não desmereço, e eu acho que o remédio é válido, mas, para mim, hierarquicamente, eu trataria primeiro, se fosse assim, tivesse um paciente aqui na minha frente, eu falo assim, cara, vamos tentar por essa via da mudança de estilo de vida. Ponto. Acho que é simples assim. E a questão da escolha, né, essa questão daí, indo para a questão do livre-arbítrio, é o que eu já falei algumas vezes. É meio que uma pegadinha filosófica, uma pegadinha de reflexão, porque a gente nunca vai deixar de estar sendo influenciado pelo ambiente. Não tem como. A gente não tem como, a gente fala de determinismo e livre-arbítrio, determinismo e liberdade, porque a gente está querendo refletir sobre isso. Mas, na verdade, é uma questão que ela está junta, não tem como. No meu ponto de vista, dentro de toda a influência do ambiente, nós temos as nossas escolhas. Vou ler um trechinho daquilo que eu te mandei, você lembra? Mandei há pouco tempo. Vou ler aqui, tentar ler devagar, porque de repente a gente pode até colocar esse trechinho na descrição, que fala sobre isso. Fala assim, para mim, assim, fala muito bem sobre isso. Nenhum destino individual é predeterminado. Nenhum destino individual é predeterminado. Então já está dando um norte aí de que existe a liberdade. A liberdade de escolha é um fato. Ocorre, porém, que o destino individual é apenas uma construção abstrata. Cada escolha, cada ação humana está presa numa rede inabarcável de trajetórias individuais, familiares, grupais e etc., que, não podendo ser controlada pelo indivíduo, nem mesmo em pensamento, pesa sobre as consequências de seus atos, levando-as numa direção e que, em geral, ele nem imagina, e criando, pelo peso da sua irreversibilidade, a impressão de determinismo. Caramba. Quer dizer, tentar dar uma destrinchada nisso. O que ele fala aqui? Que a liberdade individual existe, só que ela está presa. Ela está presa numa sucessão de fatos e que são corriqueiros que você não controla. Você não tem como controlar. Por exemplo, posso fazer a escolha de ir no mercado. Chegou lá, o mercado está fechado. Não fui no mercado. Eu escolhi no mercado e não fui. Porque eu estou preso. A gente está preso nessa influência, né? Nessa influência do ambiente. E a gente pode até ter a liberdade de ter nossas escolhas pensando em um destino. Só que esse destino também está determinado pelo ambiente. A gente não controla, ou melhor, a gente não controla isso que a gente vislumbrou, que a gente quer. Então, essa questão do ambiente passa a criar uma impressão de que nós somos pré-determinados. Então, nós não somos pré-determinados, porém, nós somos muito influenciados pelo ambiente. Então, cria... Isso aqui, para mim, assim... Por isso que, de repente, é legal botar, porque você tem que ler, refletir, meditar. Aí, de repente, você tem que ler de novo, né? Ler parte por parte, ler uma frase, por exemplo, nenhum destino individual é predeterminado. Para um pouquinho. A liberdade de escolha é um fato. Ocorre, porém, que o destino individual é apenas uma construção abstrata. Você tem que ir, porque, para mim, isso aqui é espetacular. Vamos botar na descrição, amoroso. Eu tenho essa coisa do emagrecimento, tem um caso do aluno meu, né? Um caso empírico, né? No caso, como é que não é empírico? Né? Aí, esse aluno meu, ele estudou 7 anos para concurso público. Ele não tomava banho muitas vezes, não comia, mal dormia. Estudou loucamente para passar em concurso de altíssimo nível. E ele teve a diligência, a vontade enorme de mudar a realidade dele por pressão econômica, principalmente. Ele conseguiu atingir um grande status,
Mas hoje, por exemplo, ele tem uma dificuldade enorme de lidar com chocolate, que exigiria uma força de vontade muito menor do que estudar durante 7 anos, 20 horas por dia, às vezes 16 horas por dia, que é muito mais difícil do que deixar de comer um chocolate. Só que era um outro momento. No caso dele, seria mais uma pressão econômica mesmo, que seria a pressão ambiental, só que não só isso. Tem... A enorme maioria das pessoas tem uma pressão econômica enorme, mas não vai estudar 16 horas por dia para passar em concurso. Não vai. Então, e hoje ele precisa tomar Ozempic, tomar remédio para emagrecer, que ele não consegue se desvencilhar do chocolate que o filho dele deixou no armário. E dá uma vontadezinha, ele pede pro filho, o filho dá para ele come. Ele tem uma dificuldade enorme. Ele falou, cara, eu não consigo deixar de comer um chocolate porque eu fico tenso, não sei o quê, eu não tô muito bem, eu acabo comendo. Eu falei, pô, mas e a força de vontade que você tinha? Que estudou aquilo tudo, fez 500 faculdades, mestrado, doutorado, e vários concursos dificílimos, estudou horas e horas e horas e horas. Aí, cara, eu tava no outro momento, eu tinha outras pressões, mas hoje que eu já cheguei aqui, meio que eu já cumpri isso tudo, eu já gastei a minha diligência, eu já cheguei onde eu queria chegar, agora eu não tenho. Aí são duas coisas, né? Para a pessoa passar a sentir vontade das coisas e querer ter diligência, normalmente é pressão econômica, a tendência, ou questão moral. E a questão moral, ela perdura com o tempo. A pressão econômica pode ter um fim. Então, normalmente, a virtude moral de querer se manter em diligência, que é uma virtude até cristã, né? E outros povos, judaica também, tudo, acho que até islâmica, que você precisa ter uma questão moral, né? Um parâmetro moral prévio do que simplesmente a pressão ambiental material. Que a questão moral não é ambiental, não é material. A questão moral é imaterial. Mesmo que você não acredite em religião, ela é imaterial, pô. É de você para você, né? Então, é isso que eu tinha pra falar. Eu vou tentar fazer um apanhado didático disso, correndo um risco de ser um pouco simplório. Partindo de uma premissa de algo que a gente discutiu lá, que a gente vai voltar a discutir, que se você não tem educação, é improvável que você realmente possa exercer qualquer tipo de liberdade. Sim. Dito isso, e partindo do pressuposto que a educação vem sendo cagada, acho que há séculos, poderia dizer que há séculos, decorre que a grande maioria das pessoas realmente não vai ter essa capacidade e vai estar, na maior parte do tempo, influenciada, de fato, pelo ambiente. E o Gulu foi muito feliz que... E mesmo aquelas... O gradiente aumenta. Isso, e aí eu acho, mano, que mesmo aquelas que têm essa capacidade de ter algum exercício de real escolha, colocando dessa maneira, em algumas coisas elas podem, numa camada, ter muita... Eu posso ter muita força de vontade, por exemplo, para manter uma dieta e menos força de vontade para manter um certo nível de atividade física. É mais... No mesmo momento. Sim. Aí o que acontece com isso é que eu sofro mais para manter um nível de atividade física e sofro menos para manter a dieta. Mas pode ter alguma camada em que eu esteja sendo determinado pelo ambiente e que eu não consiga fazer a escolha, até porque nós somos humanos. Então, eu faria esse gradiente, que é o exemplo que você deu. Ele conseguiu ter lá a disciplina para estudar, mas não consegue ter disciplina para não comer o chocolate. E isso é uma coisa... inevitável para o ser humano que você tenha essas camadas, mesmo com todo o conhecimento. Mas para que você possa, em algum momento, exercer alguma liberdade, você precisa, de fato, de ter uma educação que te prepara para lidar efetivamente com o ambiente. No caso da obesidade, quando você percebe que a pessoa, pela vontade, ela não consegue fazer a dieta, isso é a brutal maioria? É a brutal maioria, como a gente já falou aqui, vai ser. Tendo dinheiro, não tendo então, dinheiro. Então, reconhecendo que você vai ter essa dificuldade, que tem muitas, que é o que se fala muito do ponto de vista da escolha, não foi uma escolha ficar obeso. Inclusive, nós tratamos no episódio com o Ângelo, que ainda vai ao ar. Não foi. O remédio, nesse caso, ele ajuda, de repente, a dar um passo. Quem sabe, para algumas pessoas, esse não é só o primeiro passo e ela consegue, a partir dali. Exatamente. Você tem uma pesquisa
do ano passado, que eu trouxe no meu episódio com o Pedro Ivo, que os caras pegaram um grupo de pessoas e conseguiram monitorar, e aí, olha só, monitorar e orientar e acompanhar. O que o Ângelo falou de acompanhar, né? Porque acolher, orientar e acompanhar. Eles pegaram essas pessoas, eu não vou dizer que acolheram, mas eles orientaram e acompanharam. E elas tomaram remédio durante um período, e ao cessar o remédio por um período de 6 meses a 1 ano, se eu não me engano foi 1 ano, elas continuaram sendo acompanhadas e orientadas para uma dieta que era uma dieta que não tinha controle calórico, que é a dieta cetogênica, e elas mantiveram os benefícios do remédio após o remédio sair. Ou seja, virou, mas olha todo o aparato que está ali e a importância, sim, de ter os profissionais. Tem gente que não precisa, tem gente que precisa, tem gente que precisa muito, tem gente que nem com essa ajuda vai. O trabalho, até onde eu lembro, ele não traz uma taxa de dropout, né, de saída, porque você espera que em trabalhos como esse você vai ter pessoa que vai abandonar a dieta, vai ter pessoa que vai continuar. Eu acho até que tem sim, o que não estou lembrando, que é normal ter. Mas a maioria das pessoas, isso eu tenho certeza, conseguiram fazer uma mudança do estilo de vida. Mas começaram tomando remédio. Eles queriam mostrar, na verdade, outra coisa. Como é que é possível tirar o remédio se você fizer. Mas essa mudança foi feita na retirada do remédio. Então, eu retiro o remédio. E aí, eles deixaram o grupo continuando tomando remédio com as mesmas orientações de alimentação, e no outro grupo eles tiraram o remédio e mudaram as orientações dietéticas. E o resultado dos dois grupos permaneceu semelhante. Tem uma outra coisa que eu acho que, para remédio, que variou um pouquinho, porque tem aí alguns remédios, talvez mesmo pessoas que mudam o estilo de vida, elas só diminuem as doses de algum remédio, elas não conseguem retirar. E quando você coloca um remédio como o de emagrecimento, o GLP-1, alguns outros remédios que estão ali na margem, eles podem ser retirados, porque ele dá conta. E quando você tira ele e você volta só com a dieta, talvez tenha que voltar com pequenas doses de alguns outros. Mas essa diferença foi muito pequena e seria muito detalhado demais o trabalho, eu não vou fazer isso aqui. Mas o resumo foi mais longo que a fala da Amoroso. Puta merda. Eu acho que a gente já... Esse episódio, pessoal, é um episódio um pouquinho mais curto mesmo. Introdutório, vamos dizer assim. Só para... Introdutório, mas de assuntos que a gente já visitou. Dá uma satisfação para o nosso público que o tempo de episódio não é um tempo... Quando a gente fala que acabou o nosso horário, não é que acabou o tempo que é determinado de 1 hora, 40 minutos ou 1h30. É o horário de estúdio que a gente conseguiu encaixar, e às vezes acaba o horário do estúdio, acaba a primeira parte, e aí a gente precisa, um episódio fica um pouco mais longo, o outro fica um pouco mais curto, porque acabou. E neste caso agora, acabou o horário de agora, a gente precisa encerrar. Amoroso, Gulu. Não, e só para encerrar com essa temática, com isso que a gente está falando, né? Posso me estender um pouquinho nessa última. Vai. Que essa questão da escolha, como o Amoroso falou, ela acaba esbarrando em alguns aspectos, pode ser um moral, por exemplo, né? E vou reforçar que a gente vai estar sempre dentro do ambiente. A gente não pode falar de liberdade sem falar de ambiente. Não tem como. A gente vai ter uma série de escolhas aqui que a gente poderia fazer uma escolha ou outra, e que a gente vai estar sendo influenciado pelo ambiente e pela educação. Aí eu vou terminar rápido. Eu gosto muito de uma ferramenta de educação que são as 4 virtudes cardeais. E as 2 primeiras, que tem uma hierarquia, eu não vou detalhar isso agora, mas tem uma hierarquia que é a primeira temperança, depois a justiça, a fortaleza, prudência e justiça. A temperança ela é a primeira porque justamente ela é o controle do seu corpo, o controle das suas pulsões, daquilo que o teu corpo está querendo. Então, aí que entra o comer menos, né, o fazer atividade física, né, você ter esse controle do teu corpo, que é o apetite concupiscível. Então, eu botaria a temperança dentro do apetite concupiscível. Do controle do concupiscível. Do controle do concupiscível.
E a fortaleza eu colocaria no irascível, que aí é o momento que você tem que... Você já venceu as pulsões do seu corpo, e agora você tem que fazer os bens árduos, que é o sacrifício, né? E uma definição boa de sacrifício que eu gosto, que quando o sacrifício é você abdicar de um bem menor por um bem maior. Tá? Então, assim, você negar uma torta de chocolate, que é um bem, que é gostoso, todo mundo, né? A maioria das pessoas gosta, por um bem maior, que é a tua saúde, que é o teu estado mais saudável. Então, é isso. Eu acho que dentro, quando você tem essa educação, quando você tem certos conhecimentos e você é educado, você tem um processo educacional, você consegue se livrar um pouco mais do ambiente. Se livrar não no caso deles não estar junto, mas de você transcender o ambiente, não sucumbir. Transcender, não sucumbir. É isso. Eu dei minha conclusão do horário pro Gulu, então não tem mais nada pra falar. Não, eu dei pro Gulu, pronto. Ele fugiu, ele correu. Mas a gente vai... Acho que você, no episódio que a gente vai trazer esse ano de livre-arbítrio... Tem coisa nova aí. Você vai ter coisa dessa para falar. Um pesquisador... até produziu um artigo no final de 2023 falando ele é bioeletricidade, que é uma ligação entre as moléculas, uma ligação material, do ponto de vista material, porque o cientista não tem como falar outra coisa, né? A interação elétrica entre as células e a junção dessa interação, que elas formam blocos, vai tendo micro estados de consciência, pelo microfuncionamento elétrico, é o que o cérebro faz, né? E aquilo ali vai subindo, emergindo, então o cara fala que a consciência, a mente, vai desde do funcionamento integrado de pequenas células até... Então, digamos assim, a mente está no corpo todo, mas ao mesmo tempo está mais concentrada. E o cara fala mais ou menos disso, né? É meio polêmico essa posição dele e tal, é nova na ciência, mas é uma coisa interessante aí pra gente trazer. A gente vai desmiuçar. É outra coisa complexa aí. Legal, então muita coisa para 2025, já fiquem atentos aí. Próximo episódio, Amaury Marcelo com uma história fantástica, a história da carreira dele. Depois, o professor Ângelo Dias, que conversou com a gente hoje, mas o podcast vem depois. Será que eu estou esquecendo alguém que a gente... Não, é isso mesmo. Convidado não. Tem um episódio que vai vir depois desses dois. Vem depois. Certo? Pedir, galera, compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Joinha. E aguardar as novidades de... praticamente um clube do livro e depois os seus convidados aqui no Sociedade Metamorfose. Um abraço, pessoal. Abraço. Gente, valeu.